Olá, amado irmão, amada irmã, Jesus é o Senhor. Graças a Deus por mais um vídeo no canal Obra na Amazônia. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos feito a respeito deste livro, O Amor, o Elo da Perfeição, do nosso amado irmão André Dong. Vimos aí, já temos vídeo falando dos 3 primeiros capítulos. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco a respeito do 4º capítulo, cujo título é A Fonte do Amor Fraternal. É um tema muitíssimo importante, né? Como o título do livro já é o amor, é o elo da perfeição. Qual é a fonte do amor fraternal, o nosso amor de uns para com os outros? Antes de mais nada, é importante nós percebermos que nós estamos dentro de um processo. Hebreus, capítulo 2, versículo 10, diz: Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, nós estamos nesse processo de sermos conduzidos à glória. Deus está nos conduzindo à glória por meio de Cristo. Ó Senhor Jesus, graças a Deus que em seu plano o Senhor quer nos fazer inserir-nos na sua glória. O amor de Deus, ele tem esse objetivo hoje de nós sermos inseridos na glória. Na glória que, na verdade, é ser inseridos no próprio Pai. Dentre esses aspectos, é importante nós percebermos que o Senhor, quando no seu ministério terrenal, ele, ao falar dos mandamentos, ele foi questionado no Mateus 22, os fariseus questionaram o Senhor a respeito dos 10 mandamentos, né? Qual é o grande mandamento da lei? Aí o Senhor respondeu no versículo 27 de Mateus 22. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o Senhor aqui, ele pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2. E nesses 2 mandamentos nós vemos a importância do amor. O amor, e ainda o Senhor falou, destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas, ou seja, praticamente todo o Antigo Testamento. Então, como é importante percebermos que amar o Senhor e amar o próximo nos leva a viver esse elo da perfeição e nos leva a ser conduzidos à glória, né? Lá em Lucas, capítulo 10, nessa mesma passagem, tem um item interessante, né? Que Lucas fala, quando o Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos, olha só o versículo 27, Lucas 10, 27. A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Então, o que precisamos perceber? Não é amar a Deus de qualquer maneira, mas é amar do nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Será que é assim que nós temos amado o Senhor no nosso dia a dia? Será que nós temos buscado o Senhor dessa forma? Ido à sua palavra, desfrutado da comunhão com os irmãos, nos entregando totalmente ao Senhor? Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa despertar esse amor que provém dele no nosso interior. E lá em Efésios, capítulo 5, dentro do ambiente familiar, o Senhor mostra também a importância do amor, né? Principalmente aqui no ambiente do casamento. Marido e mulher
nós percebemos que o amor ao próximo deve estar presente no ambiente do casamento. Efésios 5, do versículo 22 em diante, traz lições para o marido e mulher. E aí, mas eu queria destacar o versículo 28 e o 29. Diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Ó Senhor Jesus, percebemos que tudo que a gente faz contra a esposa se volta contra nós mesmos, né? Então, uma vez que o Senhor nos ensina aqui que nós temos que tratar a nossa esposa como o nosso próprio corpo, então se você faz algo contra a esposa, esse ato vai se voltar contra você, né? Pois a sua esposa é o seu próprio corpo. Por outro lado, se você a trata bem, como ao seu próprio corpo, o benefício voltará para você. Então, interessante a gente perceber que como está ligado o amor nos nossos atos. É fácil nós falarmos que amamos a nossa pessoa. Você não vai se machucar, né? Em plena essa consciência, você vai tratar bem o seu corpo. Mas, muitas vezes nós não tocamos nessa realidade que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se você ama o seu próprio corpo, você também precisa cuidar da mesma forma do seu cônjuge. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos encher com esse amor no nosso lar, na nossa família, no tratamento com a nossa esposa, com o nosso marido, né, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, porque ninguém jamais odiou a própria carne, né? Antes a alimenta e dela cuida. Esse é o exemplo como Cristo o faz com a igreja. Então nós percebemos que o amor é algo fundamental. E fica mais claro que aquele que tem amor, que expressa amor, ele toma a iniciativa. Quando a gente vê o que o Senhor fez por nós, né? Olha só, Deus Pai enviou o seu próprio Filho. Para quê? Né? O amor de Deus, há uma frase interessante no livro que fala assim, ó, o amor de Deus é sempre é revelado por meio de suas ações na busca pelo homem pecador. Será que a gente consegue tocar? Puxa, o amor do Senhor, ele é revelado em todas as ações para conquistar o nosso ser, nós, homens, mulheres, pecadores, né? Nós estamos ali, às vezes está ali você levanta, atarefado, vai fazendo as coisas, né? De repente não tem um momento ali com o Senhor, sua vida está meio distante do Senhor, você está naquele dia, muitas dificuldades, muitas aflições, mas de repente o Senhor, Ele te conduz para uma esfera e você percebe, puxa, o amor de Deus está aqui, né? Te livrou de um acidente, te deu um novo trabalho, né? Isso são coisas exteriores, mas também percebemos que o amor de Deus está ali. Mas o Senhor deseja trabalhar também no nosso interior, né? De maneira que muitas vezes a gente está numa aflição, numa angústia, ou às vezes uma depressão. Mas quando nós nos voltamos ao Senhor, o Senhor, com todo o seu cuidado de amor, Ele está de braços abertos para nos receber, né? E o que muitas vezes a gente quer é apenas um abraço. Porque nós precisamos sentir esse abraço do Senhor. Ao invocar o nome do Senhor e ao passarmos a orar, Senhor, cuida de mim nessa situação, né? Estou passando por isso, por essa aflição, por essa dificuldade. E nosso coração, nosso ser vai se enchendo de paz, vai
acalmando, como se fosse um abraço, né? Um abraço físico. E é o Senhor, por meio do seu amor, cuidando da nossa pessoa. Então, a obra do Senhor, em todos os dias, Ele está ali, ó, dispensando o seu amor para nos buscar, nós pecadores. E a maior obra foi ter enviado o seu próprio Filho. Encarnou-se, habitou entre os homens, teve seu ministério terrenal, né? E aí morreu a sua obra redentora. Fala, olha, ela é a maior demonstração de amor que esse universo já presenciou. Oh, Senhor Jesus! A redenção do Senhor, nós precisamos tocar nessa profundidade. Muitas vezes nós não temos coragem de morrer no lugar de uma pessoa, né? Talvez façamos isso pelos filhos. Por que eu falo talvez? Porque na hora H você não sabe o que você vai reagir. Mas fazer isso para um inimigo, não vai fazer. Não é verdade? Só que o Senhor fala que nós éramos seus inimigos. E Ele morreu por nós. Morreu para nos resgatar. Para um amigo, para um conhecido, para os nossos parentes, nossos filhos, nós podemos até fazer isso. Mas para o inimigo, tem que ter muito amor. E esse é o amor do Senhor. Oh, Senhor Jesus, Ele nos amou. Há uma canção que fala assim: amou-me como eu estava, nenhuma exigência me fez. O Senhor, Ele não pediu para nós sermos formatados, para nós mudarmos a nossa pessoa. Não, Ele amou como a gente estava. Mas à medida que nos aceitou, aí Ele vai nos transformando. Oh, graças ao Senhor, né? Então a gente percebe que o amor é aquele que tem amor, ele toma a iniciativa. Então Deus enviou seu Filho e o Senhor teve um gesto que eu queria destacar aqui, que o livro menciona. Lá está em João capítulo 13. Quem puder acompanhar. João 13 fala de Jesus lavando os pés dos discípulos. Naquela época, era costume de um anfitrião, né, chamar os seus servos ali e lavar os pés dos convidados. Mas no Evangelho de João, capítulo 13, nós vemos algo diferente. O próprio Senhor Jesus tomou a iniciativa e Ele foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. Olha só, eu vou ler aqui o versículo 4. Fala: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ó Senhor Jesus, o amor de Deus sempre toma iniciativa. Quando amamos o próximo, expressamos o amor de Deus. Por isso, não esperamos ser servidos, nem receber nada em troca. Esse é o maior exemplo, o exemplo que o Senhor Jesus fez aqui com os discípulos, possa ganhar o nosso interior. E o Senhor nos encher com o teu amor e tomar a iniciativa de cuidar uns dos outros, cuidar dos irmãos, cuidar da nossa família, cuidar do bem precioso que o Senhor deixou para nós cuidarmos, que é o seu rebanho, né? Pastorear as suas ovelhas. E lá em Mateus 24, veja só, nos últimos dias que antecedem a volta do Senhor, ocorrerão situações que farão, né, o amor de muitos se esfriar. O versículo 12 e o 13 fala assim, Mateus 24.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a iniquidade, lá em 1 Tessalonicenses, fala do mistério da iniquidade, que é o operar do inimigo de Deus nessa sociedade, fazendo que o amor se esfrie de quase todos. E aqui não é o amor das pessoas do mundo. Aqui está falando dos cristãos. O amor dos cristãos vai se esfriar, e é de quase todos. Isso é um alerta para nós. Então, o que nós percebemos? O Senhor, nessa reta final, ele dá atenção especial ao amor e à temperatura que está esse amor. Qual é a temperatura que está o nosso amor para com o Senhor? Nosso amor para com o próximo, né? Para com os irmãos, para com a nossa família. Deus é amor. O Evangelho, a Epístola de João, 1 João, fala que Deus é amor. Então, na reta final, nos dias que antecedem a volta do Senhor, o amor vai se esfriar. Agora, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ó Senhor Jesus, o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, ele nos dá um caminho para essa nossa perseverança no amor fraternal. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Então Pedro fala, nós precisamos ter, né? Como é que nós vamos amar uns aos outros? Olha, um amor fraternal, não fingido, mas verdadeiro. Senhor Jesus nos dá esse amor, um verdadeiro amor. E é um amor de coração, uns para com os outros. Agora preste atenção nessa palavra, ardentemente. Ela tem o significado de colocar fogo no amor, ou seja, aumentar a temperatura cada vez mais. O mistério da iniquidade, olha, qual é a estratégia do inimigo? É esfriar o amor dos filhos de Deus, por meio dos muitos entretenimentos, por meio da dispersão com ideias e ideologias espalhadas na sociedade. Então, faz com que, né, o cristão perca o foco naquilo que Deus quer. E aí, Satanás vai minando, fazendo com que o nosso amor se enfraqueça e vai esfriando, vai perdendo interesse pelas coisas de Deus, né? Pelo amor ao próximo, pelo amor fraternal. Mas Pedro fala que esse amor precisa ser ardente. Então precisamos colocar fogo nesse amor, né? Precisamos aumentar a temperatura. Então como é que nós vamos perseverar até o fim? Aumentar essa temperatura. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, vamos orar. Aumenta o teu amor em nós, aumenta a temperatura desse amor em nós. Vamos exercitar nosso espírito, né? Liberar nosso espírito, invocar, orarmos ao Senhor, né? E claro, esse amor, ele é expresso na convivência. Precisamos estar com os irmãos, precisamos estar nas reuniões da igreja, onde esse amor vai crescer, esse amor, a temperatura dele vai aumentar. E aí, o mistério da iniquidade não vai poder operar na nossa vida nem na nossa casa. Senhor Jesus, esse é um alerta importante, né? E o amor de Deus, lá no Evangelho de João, vamos voltar para João, ele produz um sentimento, na verdade é um aspecto prático entre nós, que é
plena unidade. Puxa, isso daí é um aspecto prático, mas na prática, muitos cristãos têm dificuldade. Todos nós, porque nós temos a carne milita, ela luta contra o espírito. E pela nossa carne, não vai querer unidade. Mas as coisas de Deus, a sua palavra e a igreja, o propósito de Deus ao enviar o seu Filho e toda a obra do Filho foi para quê? Foi para gerar em nós essa unidade, né? Veja, a oração do Senhor Jesus em João capítulo 17, como ele falou da unidade. E aqui no versículo 22 fala: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, 23, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Olha o amor aqui. Como também amaste a mim. Então, o amor nos levará à unidade plena. Parece algo teórico, mas precisa ser muito prático na nossa vida. Para nós expressarmos esse amor, nós vamos passar por muitas situações. Assim como numa família. Uma família se amam, mas tem conflitos, tem dificuldades. Se resolvem e depois estão ali numa comunhão saudável, né? Então, o Senhor não está falando que nós não vamos enfrentar dificuldades. Nós vamos ter dificuldades. Mas o Senhor quer nos aperfeiçoar na unidade. Então, o amor gera essa plena unidade. Quanto mais o amor, a temperatura dele aumenta em nosso interior, mais nós percebemos que precisamos uns dos outros, que aprendemos a tolerar, aprendemos a enxergar e cuidar dos irmãos em suas fraquezas, né? A ajudar em alguma correção quando necessário, por meio do amor, né? Então esse é um viver muito, muito bom, muito gratificante. Amar uns aos outros produz algo maravilhoso, que existe de maneira perfeita e plena entre o Pai e o Filho, que é a unidade. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, né? E lá em Gálatas, eu ia destacar aqui Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Olha como é prático. Paulo exortando os irmãos da Galácia, né? Sobre o viver fraternal. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então o amor de Deus produz esse sentimento de servir os irmãos, servir uns aos outros. Quanto mais o amor entre em nosso ser, menos nos achamos superiores, né? Mais sentimos que precisamos servir os irmãos. Ó Senhor Jesus, esse amor é muito prático. Versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito. E ainda Paulo aqui, ele olha, toda a lei, ele resumiu mais. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem o alerta, versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha só, Paulo adverte que no caso, caso não haja amor no viver da igreja, passaremos a viver na carne. E o final será destruição mútua entre nós. É isso que nós queremos? Ou nós vivemos no Espírito, ou vivemos na carne. Na carne, o que vai gerar?
aqui nesse capítulo de Gálatas, fala das obras da carne, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Então, se estamos na carne, não vai produzir unidade. Vai gerar isso aqui. Olha, mutuamente destruídos. Não só eu vou ser destruído, mas eu vou destruir a outros. Senhor Jesus. Então, precisamos do amor do Senhor. Precisamos ser um canal de bênção na qual o amor de Deus flui. Então, diante de tudo isso que foi compartilhado aqui, qual é a fonte do amor fraternal? Eu queria encerrar lendo o último parágrafo desse capítulo 4. Eu acho que é muito pertinente e traz um resumo de tudo que foi falado aqui. Amado ouvinte, né, querido leitor, ao concluir este capítulo, percebemos que o amor fraternal, cuja fonte é o próprio Deus. Então, qual é a fonte do amor fraternal? Não é o nosso esforço, não é eu tentar fazer algo para amar o próximo, amar meu irmão. Não vai. Pode durar um tempo, mas porque o nosso amor é limitado, ele é interesseiro. Muitas vezes a gente ama com base naquilo que nós vamos ter proveito, mas o amor de Deus não. Então, a fonte do amor fraternal deve ser o próprio Deus. É o único e verdadeiro alicerce capaz de produzir um viver real na igreja. Ele é a base eterna e firme que a igreja deve cultivar, alimentar e praticar. O amor fraternal é tão importante aos olhos de Deus que será nesse ambiente que tudo será encabeçado por Cristo. Toda a criação se voltará para Cristo, o verdadeiro dono, reconhecendo-o como primogênito de todas as coisas. Esse dia será glorioso. Como igreja, nosso papel é acelerar esse processo, cooperando com o Senhor por meio da expressão do amor fraternal entre nós até sua segunda vinda. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Amém? Deus abençoe a todos. Curta, dê o seu like neste vídeo, se você não deu. Se você não está inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber os próximos vídeos que serão produzidos pelo canal, tá certo? E compartilhe, envie o link desse vídeo e de outros mais que temos no canal às pessoas, levando essa palavra, a palavra que nos vivifica, para outras pessoas também serem vivificadas. Amém? Jesus é o Senhor.